Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou estar conversando com vocês sobre sistema arterial, mais especificamente sobre principais artérias do pescoço, né, que são as principais artérias derivadas então da artéria aorta que vão em direção à cabeça, e as principais artérias então, os principais troncos arteriais aí dos membros superiores, independente do segmento do membro superior. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho desses ramos, então, da artéria aorta que vão em direção à cabeça, né, que passam pelo pescoço, então, obviamente, e que vão para os membros superiores. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que são as artérias e qual a diferença entre artéria e veia? Então, a artéria é todo vaso que leva sangue do coração em direção a alguma estrutura periférica. E veia é todo vaso que traz o sangue de volta para o coração, ou seja, que o fluxo sanguíneo é em direção ao coração. Quando a gente está falando então das artérias que vão em direção à cabeça e que vão em direção aos membros superiores, essas artérias então elas estão indo em direção a esses segmentos do nosso corpo, né, levando oxigênio, levando nutrientes, levando tudo que essas células ou esses tecidos eles precisam então. Então, na verdade, essas artérias todas elas são derivadas então de uma artéria principal, que é a artéria então que está comunicada lá com o ventrículo esquerdo, que é chamada de artéria aorta. E para entender um pouquinho disso, então, a gente tem que entender um pouquinho dos vasos da base do coração. Então, durante a sístole, que é o momento de contração dos ventrículos, o sangue sai, então, do ventrículo esquerdo, através da artéria aorta ascendente, que forma um arco, chamado de arco aórtico, para depois virar, então, a artéria aorta descendente torácica, que quando cruza aqui o diafragma, passa a ser a artéria aorta descendente abdominal. Do ponto mais alto, então, da artéria aorta, vão sair os vasos, então, que vão irrigar a cabeça, as estruturas localizadas na cabeça e as estruturas localizadas no membro superior. Qual é o ponto mais alto, então, da artéria aorta? Então, vai ser o arco aórtico. Então, a gente pode falar que do arco aórtico vão sair os vasos, então, os troncos principais que vão irrigar, então, cabeça e os membros superiores. Quem são esses troncos principais? Do arco aórtico saem três troncos ou três vasos principais. Primeiro tronco, artéria tronco braquiocefálico. Então, aqui eu não tenho azinho de artéria, mas na verdade é tudo artéria. Então, tronco braquiocefálico vai ser o primeiro ramo. Depois, artéria carótida comum esquerda, artéria subclávia esquerda. Por que artéria tronco braquiocefálico? Toda artéria tronco é uma artéria então que vai dar origem a outras artérias. Então, a artéria tronco braquiocefálico vai dar origem à artéria que vai para o braço e a artéria que vai para a cabeça, braquiocefálica. A artéria que vai para a cabeça, artéria carótida comum. A artéria que vai para o braço, artéria subclávia. Então é como se eu tivesse, de cada um dos lados da cabeça, então, eu vou ter uma artéria carótida comum. Para cada um dos membros superiores, então, eu vou ter uma artéria subclávia. Só que do lado direito, em vez da carótida comum e da subclávia serem ramos direto, né, do arco aórtico, elas saem através de um único ramo, que chama artéria tronco braquiocefálico, que depois dá origem, então, à carótida comum direita e à subclávia direita. A carótida comum direita, assim como a carótida comum esquerda, se elas são artérias carótidas comuns, significa, então, que elas vão se bifurcar e vão dar origem à carótida interna e à carótida externa. A carótida interna, então, ela vai entrar na base do crânio, né, pelo forame carótico, lá na base do crânio, e depois, então, ela vai chegar até o polígono de Willis, que vai dar origem, então, à artéria cerebral média. Já a artéria carótida externa, a artéria carótida externa, ela vai irrigar, então, todas as estruturas externas do crânio. Por exemplo, os músculos da face, as glândulas salivares e todas as estruturas mais externas, então. Depois, aqui da artéria subclávia, que vai para cada um dos membros superiores, então, eu vou ter uma artériazinha que sobe, né? Ou seja, da artéria subclávia direita eu vou ter um ramo ascendente, da artéria subclávia esquerda eu vou ter outro ramo ascendente. Nome desses ramos, então, ascendentes, artérias vertebrais.
As artérias vertebrais, então, elas são ramos lá no iniciozinho da artéria subclávia, direita e esquerda, e elas vão entrar pelos forames transversos das vértebras cervicais e subir por todas as vértebras cervicais. Então é por isso que toda vértebra cervical tem como principal característica a presença do forame transverso. Então ela passa pelos forames transversos e sobe. Quando chega na base do crânio, logo acima ali dos côndilos do occipital, no canal condilar, essas artérias vertebrais, elas entram e elas se fundem, formando o que a gente chama de artéria basilar. E a artéria basilar, então, vai ser um dos troncos principais para a formação do polígono de Willis, que vocês podem assistir também ou podem conferir na nossa videoaula separada aí que eu fiz para vocês de polígono de Willis, que vai dar origem, então, a todos os vasos, então, que vão irrigar o encéfalo. Então, vão participar do polígono de Willis tanto a artéria basilar, que vai ser formada pela subclávia direita e esquerda, pela junção delas quando entra no crânio, quanto pelas carótidas internas, que vão dar origem às artérias cerebrais médias. Depois, a artéria subclave, então, ela vai em direção ao membro superior. E aqui a gente não tem mais diferença entre o membro superior direito e o membro superior esquerdo. Por isso que no meu desenho só aparece aqui o membro superior direito. E como é que a gente vai organizar, então? Por segmento. Então aqui eu vou ter a artéria subclávia, porque essa vai ser a região da clavícula. E abaixo da clavícula a gente tem um acidente ósseo, que é um sulco, chamado de sulco da artéria subclávia. Porque na verdade essa artéria subclávia passa bem embaixo, colada na clavícula. Quando ela chega nessa região do ombro, então ela é chamada de artéria axilar. Mas é a mesma artéria, só a continuação e dependendo da topografia desse vaso, então. Depois, na artéria axilar, antes dela virar artéria braquial, no segmento axilar ainda, ela vai soltar um ramo, que vai ser chamado de artéria circunflexa da cabeça do úmero. Tá? Por quê? Porque eu vou ter uma artéria especial para irrigar a cabeça e o colo do úmero. Assim como eu tenho no meu fêmur uma artéria redonda da cabeça do fêmur, que irriga a cabeça e o colo do fêmur, só que lá no fêmur, essa artéria redonda, ela passa dentro do ligamento redondo da cabeça do fêmur. Aqui eu tenho uma artéria então para irrigar a cabeça e o colo do úmero, só que elas são derivadas então da artéria axilar, chama artéria circunflexa da cabeça do úmero. E depois então, a partir do momento que eu cruzo então da região, né, subclávia, axilar e que soltou então esse meu ramo, que é a minha artéria circunflexa da cabeça do úmero, eu vou ter então a minha artéria braquial, que é a artéria então que fica na região do braço. Felipe, mas eu não tenho também as artérias recorrentes, as artérias laterais, os ramos? Sim, mas o ramo principal ou o tronco principal, então, vai ser a minha artéria braquial. Que depois, na região do cotovelo, vai ser chamada de artéria cubital, né? Cubital, então, de cotovelo. E lá na região cubital, então, essa artéria cubital vai dar origem a duas outras artérias na região do antebraço. Que artérias são essas? A artéria ulnar, que vai ser a artéria medial, ou seja, que dá continuidade ou é paralela à ulna, que é o osso medial do antebraço, e a artéria radial, que é a artéria lateral, e que depois vão dar origem também à artéria mediana, às artérias palmares, né? Ou seja, todos os vasos, então, que depois, derivado dessas artérias radial e ulnar, vão chegar, então, até a região do carpo, a região do punho, a região do metacarpo, a região da mão e a região dos dedos também, através de artérias específicas, mas todas derivadas desses vasos principais, beleza? Com isso, espero poder ter ajudado um pouquinho vocês. O nosso material completo, tanto a videoaula, né, quanto material em texto e banco de imagens, vocês encontram aqui no nosso site, que vai aparecer para vocês, o felipeanatomia.com.br. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre divulga tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no canal quanto no nosso site. E se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho de notificação, que a gente vai estar sempre produzindo material novo para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima aula.